Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Nós vamos dar continuidade com o nosso estudo aqui de anatomia da vida espiritual, tá bom? E hoje eu quero começar diferente, eu quero fazer uma oração para Deus estar dando entendimento. Estamos caminhando para o final e se você não assistiu todas as aulas, volta lá, tá todas aí no canal. Se inscreve, tá? Não esqueça de compartilhar, de curtir, né? Nós vamos estar fazendo sorteio quando chegarmos a 500 inscritos no canal. Vamos estar fazendo sorteio do nosso livro com todas as imagens do seminário. E também você não pode perder todo dia aqui no canal 5 minutos com Deus, tá bom? Também vai lá no Instagram da nossa escola que você estará tendo mais conhecimento, ok? Vamos estar sorteando um curso para você que estiver curtindo lá, que está conosco aqui. Mas deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor venha nos dar entendimento, toma a direção de tudo que vai ser feito, tudo que vai ser falado. Espírito Santo, venha nos conduzir debaixo, meu Pai, da tua ciência, da sabedoria. É o que eu te peço em nome de Jesus. Cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, venha ser alimentado pelo teu Espírito, pela tua palavra. Que não seja o homem, mas que seja o Senhor. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos para a 10ª imagem, perdendo a semelhança. E o versículo que nós vamos dar início aqui está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, acompanha aí. Eu estou com a versão de Nelson, que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a morte experimentarás. Está vendo? Então aí vai perder a semelhança. O que perde a semelhança, pastor? O pecado. O pecado faz a gente perder a semelhança. E a semelhança de Deus, quando lá em Gênesis capítulo 1, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não existia ainda, a matéria não existia, mas já existia dentro de Deus. Então perdemos o espiritual, perder a semelhança, e foi isso que aconteceu com Adão e com Eva, né? Adão e Eva perderam a semelhança de Deus. Então, a corrupção, ela traz a morte física. Aí na nossa imagem, tá vendo? A corrupção que chega ao espírito. E essas 3 bolinhas você já conhece aí. A vermelha é o espírito. A verde, acompanha aí comigo, a imagem está projetada aí. A verde é a alma e o azul é o corpo. Tá vendo aí? Então, olha o quadradozinho que tem do seu lado esquerdo, né? É o homem mortal. O homem mortal, ele é feito da alma e do corpo. E do outro lado, do seu lado direito, que está ligado, tá vendo? O segundo homem, né? A segunda morte, que leva para o inferno, essa morte, né? É o lugar de tormento, quando a pessoa tem a separação de Deus, tá vendo? Então, tem muita gente que ela tá viva, ela tá andando, mas aconteceu a morte mortal, né? Ela tá morta espiritualmente, então, mas ela tá ligada, tá vendo aí? Agora, quando os 3 morrem, essa morte leva ela direto para o inferno. Então, aqui no centro, perceba aí, é o estado
O estado de corrupção leva à morte física e à separação de Deus. Então, tem muita gente assim dentro da igreja. Aqui na nossa apostila, que você pode também estar adquirindo ela, tá? Totalmente digital, é só você baixar aí na descrição desse vídeo, você vai ter aí aonde você baixar todo o curso completo, com as imagens, com os estudos, como nós temos falado, para você ministrar esse curso na tua igreja, nós lideramos, tá? Isso aqui, meu irmão, se você ministrar de uma vez em uma sala presencial, vai ser impactante. As pessoas que estão, como você vai ouvir palavras aqui hoje, dessa o que perde a semelhança. Você vai ouvir aqui hoje, não é o pecado, mas nós vamos tocar em pontos que talvez você vai se identificar do dia que a sua vida mudou para pior espiritualmente. Então, olha o que diz aqui, ó. O pecado é mais forte, mais poderoso instrumento de Satanás para separar o homem de Deus. O pecado é a arma mais poderosa de Satanás para separar, porque a luz da vida cristã que a pessoa recebeu, que ela louva a Deus, que ela passa para as pessoas, quando o pecado entra, aí ela perde isso, perde o louvor, perde a semelhança, não, e ela passa a não ser mais a habitação do Espírito Santo. Então perceba aqui, ó, no lado esquerdo seu, nós temos aqui a morte física temporária. A morte física temporária tem uma separação. Então acontece em cima, no centro aí da imagem, você vê que está ligado, tá vendo? Está ligado. O espírito, a alma e o corpo, está tudo ligado. Deus ligou quando ele soprou nas narinas do homem, então Deus ligou o espírito, a alma e o corpo. Mas quando a pessoa perde, ela peca, vem a morte física temporária. Então perceba aí que há uma separação. Então o corpo, o espírito e a alma dela são separados. Então cada um vai fazer o que quer. Não tem a fonte, como nós falamos lá, a fonte já não alimenta mais a aula anterior. A fonte, o raio do Espírito Santo já não passa mais pelo corpo, pela alma e pelo espírito. E aqui nós temos no centro também, embaixo aí, separado, né? É a morte espiritual em vida. A morte espiritual em vida. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas aconteceu a morte. Então perceba que aqui, ó, o espírito está separado e a alma e o corpo estão juntos, entendeu? Porque o corpo vai suprindo a necessidade da alma de viver aquelas emoções, sabe? E aí a alma também vai suprir a necessidade do corpo de praticar o pecado, o roubo, né, o mausóleo, as maldições proferidas, que a pessoa vai ouvindo também coisas que não era para ouvir. Então aqui nós temos a morte espiritual, que é a maioria das pessoas dentro da igreja. Hoje a gente pode dizer assim, 90% da igreja está morta espiritualmente falando em vida. E aí do lado direito nós temos a separação, né, por toda a eternidade. Então é a morte eterna. A morte eterna também tem a separação do espírito, tá vendo? A separação do espírito, levando o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus, perder a semelhança de Deus. Perceba, você foi criado na eternidade, então nós voltaremos para lá, todos nós vamos voltar
da onde nós saímos, né? O teu espírito volta para Deus. Então, quando perco a semelhança, quando alguém ela vai encontrar aonde que o pecado entrou e fez essa separação, ela tem que tomar algumas atitudes, parar, pensar, refletir e buscar aonde que foi, lembrar de onde caiu. Lembra que a palavra diz, e volta à prática, lembra de onde caiu. Então, a coisa que ela tem que fazer é identificar a causa que levou ela a perder a semelhança de Deus, né? Encontrar-se em si mesmo, ou muitas das vezes na sua linhagem, na sua raiz, né? E em geral sempre estará presente, né, no espírito dela, sempre estará presente, e nós devemos buscar esse conserto para voltarmos a ser a imagem e a semelhança de Deus. Então, depois que você faz isso, então você deve cancelar, você deve anular essa maldição ou esse pecado antigo, para você concluir o chamado que Deus tem para a tua vida. E aí você vai ter vitória, você vai alcançar o projeto que Deus tem para você, que você achava que era impossível. Então, existem várias outras coisas, né? Mas uma das coisas que eu quero aqui citar para você é as iniquidades culturais. As iniquidades culturais que muitas pessoas têm sido vítimas. A iniquidade proveniente da cultura, da onde que ela veio, aonde que ela vive, essas maldições, essas maldades que foram cometidas no passado. Então, isso aí pode ser muito relativo na vida de várias pessoas que, por exemplo, aqui no nosso país, na nossa cultura, existe muito isso, né? A pessoa, ela carrega geneticamente na vida dela essas maldições. Então, derramamento de sangue, né? Brigas, coisas do passado, são iniquidades que têm estado impregnado nas heranças espirituais, entendeu? Heranças espirituais. Por isso que outro dia eu estava conversando com a pessoa e estava falando para ela, né, qual é a raiz espiritual dela, né? Qual é a raiz espiritual, de onde que ela veio. E aí você vê pessoas que não tem jeito, a vida espiritual dela não muda, entendeu? Porque a raiz espiritual dela, quem alimentou ela, traz essas coisas erradas. Então, essas iniquidades inerentes do assassinato, de maldições, de coisas erradas do passado, corrupções, negligência, então, tudo isso vem prejudicar, vai contribuir, se não aconteceu ainda, mas futuramente, provavelmente, irá acontecer na vida de muitas pessoas, e ela não entende por que ela não é mais a mesma, por que ela não consegue vencer, por que ela está na igreja e não consegue desenvolver em todas as áreas da sua vida. Então, muitas coisas que vai trazer esse impedimento de desenvolvimento espiritual da vida dela. Por exemplo, a mentira, o engano, a vingança, faz parte dessas iniquidades, né? Faz parte da iniquidade espiritual. Então, a pessoa, ela faz pacto de iniquidade com o mal, com o inimigo, e sem que ela perceba, que o mal já se alojou
já está ali e ela não consegue vencer, ela não consegue ultrapassar essa barreira. Né? É quando ela aceita por parte da cultura, dos ritos, né? Deixa eu ver aqui, né? Dos ritos abomináveis a deuses pagãos, até mesmo das civilizações antigas infectadas por demônio. Então perceba que tem gente, tem crente, né, que se sente bem praticando algumas culturas do passado, que sabe que a coisa é errada, que ela não consegue se separar dessas coisas do passado. Então, também a vida dela não vai muito à frente. Iniquidades religiosas. Nós falamos de iniquidade de cultura, iniquidade que vem através da vida dela, pelas raízes, né, espiritual e material também, e as iniquidades religiosas. As religiões estão carregadas de iniquidade, pois são uma obra da carne. Religião é obra carnal, entendeu? É obra da carne. Eu já quero anunciar aqui que nós estamos preparando um grande curso aí que vai esclarecer a vida de muitas pessoas, né, tocando nesse ponto aqui, que vai ser o curso A Igreja com Poder. A Igreja com Poder. Exosias, né? Eclesias. Não, falei errado, né? Então nós vamos estar vindo aí com um curso novo que vai abordar isso aqui. Será que nós conhecemos a história da igreja? Será que você conhece a história da igreja? Né? Como que foi os pais da fé? Aonde começou, né? Como é que chama o negócio aí? O pentecostalismo, mas o outro que Lutero fez, a reforma. Então, esse curso ele vai falar justamente sobre isso, a religião, o pentecostalismo. Né? Nós vamos falar também de Lutero, né? Que fez a reforma. Então, você não pode perder, está vindo aí, nós estamos preparando esse curso, A Igreja com Poder. Se prepare que vai abençoar a tua vida e você vai se achar no mundo evangélico, a tua igreja hoje, enfim, vai ser muito forte. Então, as religiões, elas estão carregadas de iniquidade, pois a religião, elas são obra da carne. Todo sistema religioso, em essência, né, simboliza a Babilônia e se opõe, muitas das religiões se opõem ao único e verdadeiro Deus, né? As religiões, né? Então, o que provém de que tipo, qual é o contexto religioso, você precisa entender de onde que você veio, quem são as suas raízes, né? O que praticaram os pais da fé do passado, né? Se era de Deus mesmo ou ele era idólatras, né? Então, não basta apenas você dizer que é crente, não basta apenas você dizer que faz parte de uma igreja, porque muitas das vezes você está carregando iniquidade. Essas iniquidades estão impregnadas no teu espírito. Esses pactos que foram feitos lá no passado com os deuses pagãos. E aí hoje você está sofrendo, né? Hoje acontecem essas abominações, né, praticada por parte de pessoas que você fica até admirado, mas como pode? Essa pessoa era de Deus, essa pessoa pregava, ela curava, e aí como que ela teve coragem de fazer isso? Perdeu a semelhança. Perdeu a semelhança, e Eva perdeu a semelhança quando ela pecou, quando ela desobedeceu a palavra de Deus. A fonte se retirou, a luz dela se apagou e houve a separação. Essa corrupção trouxe a morte física, essa corrupção separou ela de Deus. Então,
como nós tratamos, pastor? Como que eu vou tratar dessa iniquidade, né, que está impregnada? A iniquidade não se trata de um simples pecado. A iniquidade não é um pecadinho, uma mentirinha. A iniquidade, irmão, nós falamos aqui das 3 balanças de Deus, e um dos pratos da balança que vai pesar a iniquidade. Não, nós podemos até pedir pede perdão, mas continua da mesma forma. A iniquidade é um corpo de pecado. Entenda isso aqui. A iniquidade, ele é um corpo de pecado, de malignidade, que fica enraizada dentro do espírito da pessoa. Então você vê pastores que peca, trai a mulher, aí a igreja dá uma chance, aí ele volta, peca de novo e fica nesse cai e levanta, Aí o que eles usam? Qual é a palavrinha que não é bíblica? O cair é de Deus e levantar é do homem. Não, o cair é do homem, perdão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas, na verdade, está enraizado, está impregnado no espírito, essa corrupção. A estrutura, a imagem e semelhança quer dizer que nós somos a estalta de Deus, não é? Nós somos a imagem de Deus. Então, isso aí já não é mais a semelhança de Deus, porque os pensamentos, os comportamentos chega a se infiltrar de forma enraizada, né, no órgão dela maior, no cérebro dela, fica enraizada, enraigada essa quinequidade. E daí tem a separação. Fique admirada, porque essas pessoas não quiseram, eles não quiseram ir lá atrás, né, e procurar encontrar e anular isso aí, arrancar essa raiz da iniquidade. Então, não tem fruto de justiça com essas pessoas, entendeu? Não tem o fruto de justiça. Elas são pessoas injustas, pessoas que propagam contendas, pessoas com promessas mentirosas, são malfeitoras, são pessoas que o desejo dela não é igual ao desejo de Deus, de ganhar almas, de levar a salvação para essas pessoas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a identificar e arrancar essa raiz que está impregnada dentro de nós. Pedir ao Espírito Santo libertação, né? Libertação. E esperar esse processo de libertação se concluir, entendeu? Para que o Espírito Santo ele venha habitar, ele venha unir de novo, como ele uniu quando soprou lá em Adão. Então, note que é tudo que o Senhor quer fazer, é tudo que a palavra de Deus fala, entendeu? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, poderíamos estar aqui, mas você pode adquirir o material, que você vai ter uma lista de coisas que vai te ajudar a vencer, para você não perder a semelhança de Deus, a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, o melhor que você tem que fazer para quebrar essas iniquidades, quebrar esse mal que vem na tua vida. Por exemplo, você não pode, a partir de agora,
manchar mais as tuas mãos, você não pode mais ser um homicida, você não pode mais ser uma pessoa de guerra, você não pode mais ser uma pessoa que a tua língua fala mentira, você não pode mais ser uma pessoa religiosa, né? Mas você tem que ser uma pessoa que pratique a Bíblia. Você não pode ser mais uma pessoa que insista a falta da justiça dentro de você, uma pessoa que dentro de você não falte mais a compaixão, dentro de você tem que ter o temor do Senhor. E aí, por último, aqui eu quero deixar para você não ser uma pessoa que quer ser juiz dos outros, né? Quer julgar, quer quem é certo, quem é errado, entendeu? Você tem que ser uma pessoa que seja guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Então, por quê, pastor? Porque se nós fôssemos julgar, se fosse pelo julgamento, estaríamos perdidos. Então, hoje as pessoas querem ser juiz, querem julgar, querem saber mais que Deus, querem determinar, que já quer sentenciar você. Então, a falta da semelhança de Deus, acontece quando eu pratico o pecado, como Eva praticou. Então, ela vai perder a semelhança e o estado vai ser separação, morte por toda a eternidade. Talvez tem muitos que estão com a morte espiritual em vida, mas o pior de todos, meu querido, é a morte eterna. Essa aí acabou para a pessoa, tá bom? Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de você estar nos ajudando. Nós temos aqui a literatura surpresa. Aqui você pode adquirir. Esse aqui também está na descrição, tá bom? Aqui você vai adquirir a literatura surpresa, vai chegar na sua casa por apenas R$20, né, pastor? R$20 você vai adquirir. Aqui tem um dos nossos cursos daqui, seminário, tá vendo? Que você pode adquirir e estudar. Também os nossos livretozinhos ali, do Espírito Santo, das 7 igrejas. E aí, aqui você vai também ganhar um curso presencial, ou então você pode receber o curso digital para chegar até a sua residência também. Então, aqui você pode, na descrição, baixar aí, você pode comprar totalmente digital para você, para facilitar, pagamento também digital, e você vai estar recebendo na sua casa uma dessas literaturas e também um presente que nós vamos te dar, um seminário. Quem sabe aí você ganha um seminário de batalha espiritual, porque nem tá tudo lacrado, tá vendo? Eu não sei o que tem aqui dentro, é surpresa, literatura surpresa, tá bom? Então, Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã com mais uma aula de anatomia da vida espiritual. Eu vou ficando por aqui e sexta-feira nós estamos aqui de volta com mais uma aula da anatomia da vida espiritual. Deus